neste. Pronto, então dou novamente as boas-vindas a todos os participantes, desculpando-me por este pequeno problema, que acabou por não ser técnico, mas sim de comunicação. E peço então que, de facto, desligam as câmaras e os microfones, e se entretanto, inclusivamente, à exceção dos nossos convidados, e deu também as boas-vindas aos nossos convidados, e espero que o Vasco Mourão já esteja connosco. Os dois convidados, o Vasco Mourão e o João Alvarez, gostaria que mantivessem, digamos, os seus microfones, para podermos interagir com ele. O custo laboral pode ser de 22% a 40%, dependendo do tipo de restaurante que escolher. Portanto, todos nós sabemos que um dos maiores desafios que os operadores dos restaurantes enfrentam é a gestão eficiente do trabalho. Não se pode gerir um restaurante sem o seu pessoal, e o seu custo de mão de obra é responsável, sem dúvida, pela maior porcentagem das despesas da operação da restauração. A percentagem dos custos de mão de obra das vendas é uma média de 22% a 40%, como vimos, não é? Dependendo do tipo de restaurante e também que opera, e o seu excesso de otimização nos custos. O custo de mão de obra não é apenas um dos maiores custos do restaurante, mas também faz parte do seu custo principal. É um indicador-chave, não só do desempenho que ajuda a determinar a sua rentabilidade. Há pouca coisa que se possa fazer para baixar o custo dos alimentos antes de começarmos a descontar na qualidade. E isso não queremos. No entanto, com uma estratégia inteligente de otimização do trabalho, poderão reduzir os seus custos, mantendo os empregados, clientes e investidores satisfeitos. Muitos operadores consideram que a otimização da mão de obra consiste apenas em retirar membros da equipa, mas esta visão simplificada é um desafio bastante complexo. Há oportunidades para maximizar a produtividade, minimizando ao mesmo tempo o impacto. Que quer seja melhor formação cruzada da equipa, a melhor utilização das instalações ou a implementação das soluções tecnológicas, mas, de facto, existem soluções. E antes de entrarmos na questão das soluções, eu gostaria e antes de entrarmos mesmo da conversa com os nossos convidados, eu gostaria também para quem não conhece, dizer um pouco, que nos conheçam e saber quem é a Mapal. A Mapal há 30 anos que opera em restaurantes, portanto, é, sem dúvida nenhuma, uma empresa que nasceu da restauração e trabalha somente para a restauração. Combinámos não só especialistas da indústria com cientistas de dados e desenvolvedores de software. Foi assim que nasceu a Mapal. O nosso objetivo e a nossa visão, essencialmente, é fazer com que as pessoas responsáveis, os gerentes, os gestores, possam ter tempo para atividades bastante mais produtivas e de maior valor acrescentado do que cálculos matemáticos que as máquinas podem fazer, e essa a nossa visão por termos, digamos, desenvolvidos estas aplicações. Entretanto, nestes anos todos, que já lá vão uns quantos, conseguimos uma base de clientes muito interessantes, com quem também aprendemos muito, e neste momento estamos já em cerca de 12 mil restaurantes, desde pequenas cadeias e restaurantes muito pequenos até grandes marcas internacionais. Estamos já em 22 países. E de facto, entretanto, criámos, digamos, ao fim destes anos todos, o Mapal OS, onde queremos que seja o sítio, o lar, onde estejam as melhores aplicações de gestão da sua classe. Dessas aplicações, estamos aqui assim alguma resenha, portanto, além da força de trabalho, de recursos humanos, que é aquilo com que iremos falar hoje e que eu queria ter, temos também a nível de formação para esta área, para este setor, operações, gestão das operações, temos também gestão e manutenção de equipamentos, uma aplicação que nos permite não só observar, como também responder a toda a reputação online, que hoje em dia é muito popular com toda a questão das redes sociais.
Existe também o módulo de gestão documental e também de folha de caixa. Além de todo um manancial de análise de business intelligence desenvolvida para este setor. Como vos digo, e a nossa missão hoje e o nosso propósito é falar sobre os custos de mão de obra na área da restauração. No entanto, e pela importância que tem, digamos, no futuro muito próximo, eu gostaria de vos dizer que, a nível da formação para a restauração, através de e-learning, nós iremos ter, no final de fevereiro, um webinar só sobre esta parte, que vai ser muito importante para esta área, principalmente se tivermos em conta das verbas que, entretanto, irão ser recebidas para a formação e requalificação de pessoal. Posto isto, eu gostaria de dar a palavra, digamos, aos nossos convidados, e começaria por o nosso mais recente cliente, que é o Vasco Mourão, do grupo Cafeína. Eu penso que o Vasco já está, digamos, no webinar, e gostaria que me indicasse, digamos, o seu conceito, as dificuldades que tem tido e também uma perspectiva, se é possível ter, mas que teremos que ter também, teremos que a ter, não só teremos que tentar consegui-la, digamos, do cenário do mercado e como é que nós conseguiríamos ultrapassar esta crise. Vasco? O Vasco não está? Pronto. Então, passaria ao João Alvarez, no fundo, é exatamente a mesma questão, que sobre com o seu conceito, e o João Alvarez, neste caso, é o mais antigo cliente que nós temos em Portugal, e gostaria que ele nos disse a sua perspectiva, digamos, do mercado, o seu conceito e, de facto, o que é que se pode fazer, digamos, para nós, neste caso, podermos otimizar e conseguir melhores resultados nos custos de pessoal. Sim, olá Rui, muito bom dia e muito bom dia a todos. Vamos lá ver, nós, a Food for Kingston, somos uma empresa que tem 7 anos de existência e, portanto, nós abrimos o nosso primeiro restaurante em maio de 2014, portanto, sim. Temos 6 anos e meio de operação. Fomos o segundo franchisado da Burger em Portugal, portanto, nós estamos no mercado português, sobretudo com restaurantes de rua e com restaurantes de drive-in. Neste momento temos 14 restaurantes em operação, repartidos por todo o território continental de Portugal. Vamos lá ver, nós começamos a trabalhar com a APAL um bocadinho já com a experiência que a APAL tinha da Burger King e sobretudo do chamado do Quick Service Restaurant em Espanha, e portanto nós beneficiamos muito da experiência que tinham já há vários anos, largos anos nesta área, né? Portanto, basicamente eu resumiria duas áreas positivas na APAL que nos eram dar aqui um suporte grande, que é sobretudo no planeamento dos horários, e portanto é uma ferramenta relativamente forte fazer o planeamento dos horários com base no histórico de vendas, e portanto isso é um fator forte, mas neste momento com esta crise é uma debilidade, não é? Porque obviamente nós neste momento estamos todos a viver uma situação excepcional, não há histórico de vendas para estas situações, portanto não só há uma grande redução de vendas, como sobretudo há uma grande alteração de canal de vendas, não é? Portanto, deixamos de ter vendas ou menos vendas dentro do restaurante, dentro das salas, neste momento estão fechadas, e subimos muito as vendas no drive-in, pelo carro e sobretudo pelas entregas ao domicílio, não é? E, portanto, nesse sentido, em termos de planeamento dos horários para esta fase, é mais difícil. Pronto. A outra área que é muito forte e que nós gostamos muito é, sobretudo, a relação
sempre difícil entre os restaurantes e, digamos assim, a sede, ou entre o restaurante e a parte de back-office, sobretudo da área de recursos humanos, em relação a toda a parte gestão administrativa e processual dos colaboradores, em termos de faltas, em termos de atrasos, e toda essa questão, que é uma ferramenta que nos veio ajudar. Portanto, ela é gerida em cada restaurante e, obviamente, com um feedback próximo com a sede, e a sede consegue controlar muito melhor e muito mais rapidamente todas estas questões. Fora o software e como é que eu vejo o mercado, isto não há nada a dizer, quer dizer, acho que todos nós sabemos que o mercado está péssimo, está muito mal. Nós tínhamos, antes da crise, digamos assim, ou antes do vírus, tínhamos 70% de vendas dentro de loja, tínhamos cerca de 20% de vendas no chamado de drive-in, não é? Portanto, nos carros, e tínhamos 10% de vendas nas entregas ao domicílio, não é? Portanto, nós neste momento, estes canais de vendas alteraram-se completamente. Portanto, nós, antes agora deste confinamento de há 15 dias, portanto, tínhamos as vendas dentro de loja a representar 40%, depois as vendas via drive-in 30% e as vendas das entregas ao domicílio outros 30%. E, portanto, houve uma grande queda de vendas, e além da queda de vendas houve uma queda de margem, porque obviamente as vendas com entrega ao domicílio têm uma margem muito menor do que um outro tipo de vendas, e, portanto, a gestão de recursos humanos é cada vez mais um ponto-chave, mas que chega a um ponto que não é possível gerir muito mais, não é? E, portanto, é este o ponto de situação que eu posso dizer muito rapidamente. Rui, passa a palavra, não é? Não sei. Por aí está só mute. Muito obrigado, Juan. Finalmente conseguimos que o Mário, que o Vasco Mourão já esteja entre nós, e dou-lhe as boas-vindas. Muito obrigado. Foi uma pena tudo isto, mas pronto, são coisas que acontecem. A pergunta que eu fiz e que o Juan Alvarez já teve a conversar connosco sobre isso era... Portanto, no fundo, também disse que o Vasco era o nosso mais recente cliente. Portanto, juntámos aqui assim o mais recente cliente com o primeiro cliente em Portugal, digamos, para podermos ter duas visões completamente diferentes. E gostava que nos falasse um pouco do seu conceito, como é que as coisas estão a correr mal, já sabemos que é assim, mas o que é que entretanto, pensa que como é que podemos ultrapassar isto, e quais são as suas necessidades, e como é que poderemos enfrentar da melhor maneira tudo isto que nos está a passar. Bom dia. Enfim, eu entrei agora, portanto não acompanhei o que disseram até aqui. O meu conceito são restaurantes de rua, portanto são vários conceitos diferentes, o que complica, não é? Do ponto de vista da gestão. Tem a vantagem de terem uma proximidade grande, não é? Portanto, são basicamente todos no mesmo bairro, a maior parte deles até todos na mesma rua. Portanto, do ponto de vista da gestão do pessoal, isso é uma vantagem. Enfim, neste momento, a minha forma de tentar ultrapassar isto foi, de certa forma, ir esperando, não é? Ir atuando, mas ir esperando. E neste momento continuo assim, não é? Portanto, continuo sempre a navegar à vista e a tentar prever quando é que as coisas podem começar a mudar, sendo que as minhas previsões também vão quase todos os dias mudam, não é? Portanto, enfim, não tenho nenhuma fórmula especial, a não ser a maior prudência possível, enfim, e tentar explorar canais que até agora nunca tinha explorado. O caso do takeaway delivery, que era uma atividade que nós tínhamos absolutamente residual,
quando o ano passado, no primeiro confinamento, enfim, fomos apanhados de surpresa, não estávamos preparados para explorar esse canal como deve ser e, portanto, nem sequer tentamos. De lá para cá, acho que investimos bastante e neste momento, enfim, já nos fins de semana em que tivemos encerrados, tivemos um resultado simpático no Takeaway Delivery e agora, neste confinamento, também, enfim, estou com uma expectativa grande e não tem corrido mal. Enfim, o tempo ainda passou pouco tempo, mas não tem corrido mal. Aliás, temos estado a crescer e espero, não sei quanto tempo, depende do tempo que isto durar, não é? Mas numa perspectiva, enfim, não diria realista, de que isto possa durar até ao fim de março. Enfim, acho que temos boas expectativas dentro daquilo que é, não é? Ou seja, uma ajuda para pagar custos. Não é? Basicamente é isso. Eu peço desculpa, mas eu só me vejo a mim, não vejo mais ninguém. Portanto, tenho alguma dificuldade em estar a falar, porque estou a falar para mim próprio. Ok. Não sei porquê, porque eu tenho a minha câmera ligada e o som ouço perfeitamente. Agora não vejo ninguém. Pois é. Vejo símbolos, vejo letras, não é? Pois. Deve ser porque eu penso que os outros têm estado a ver a questão da apresentação do seminário. Eu não sei se será algum problema técnico, porque em princípio só está a correr aí assim, e talvez por causa da questão do link que entretanto não, mas eu vejo aqui ao lado o meu colaborador Rui, julgo que também não vê. Eu estou a olhar ali para o computador dele e ele também não vê, para não? Vê em pequeno, ele vê em pequeno, mas eu nem sequer em pequeno vejo. Não sei porquê. Ok. Escuchamos bien. Ok. Muito bem. Está muito bem. Eu há pouco, já agora, peço imensa desculpa ao Juan Carlos. O Juan Carlos está connosco. O Juan Carlos é o responsável pela América Latina e a Península Ibérica da MAPAL, e que está também aqui assim para nos ajudar e falar um pouco também, face à sua grande experiência que tem nesta área. Portanto, eu agora voltaria, digamos, ao Juan Alvarez, e gostava de lhe fazer algumas perguntas em relação ao seguinte. Em relação, quais são quando eu penso que o Juan utiliza, digamos, a nossa aplicação desta questão da gestão de pessoal há cerca de 4, 5 anos, é verdade isto, não? Sim, eu penso que sim. 3 a 4 anos, não sei se já há 5 já me parece muito, mas assim, acho que há 3 a 4 anos sim. Ok. E diga uma coisa, qual foi a principal razão, o principal motivo da adoção deste tipo de software e com estas características? Vamos lá ver, Rui, eu penso que quer dizer, é um bocadinho o que eu disse antes, não é? Portanto, nós optamos por este software por 2 razões-chave. Portanto, uma delas tínhamos a experiência de falar com outras empresas que já usavam o software em Espanha e portanto, estávamos muito contentes. Portanto, nós sempre, em termos de software, mais do que as características do próprio software, nós gostamos sempre de falar com empresas que já usem e, portanto, que nos digam, em termos práticos, as vantagens, as suas dificuldades, os seus inconvenientes, etc. Não é? Portanto, nós aqui foi basicamente 2 razões. Portanto, uma é apoio no planeamento dos horários, porque é uma área muito importante na restauração, a eficiência do pessoal. Não é? E, portanto, aí é uma área que é muito forte. E a outra era um controle muito mais apertado sobre as faltas, sobre os atrasos, sobre as incidências, sobre as idas aos médicos, etc. E, portanto, nós, como temos restaurantes muito repartidos geograficamente, era sempre muito mais difícil de gerir e, portanto, com este software e com a ligação do gerente do restaurante e a nossa área de recursos humanos na sede, portanto, isto veio facilitar muito, além de toda a parte de contratos com os empregados que são feitos diretamente nos restaurantes e, portanto, é muito mais fácil a coordenação com a sede via o vosso software, a ficha de colaborador, etc. Portanto, eu diria que uma parte de processamento ou a parte mais administrativa dos recursos humanos, por um lado,
e outra, sobretudo, a parte de planeamento de horários e da eficiência da produtividade, digamos assim, o rácio mais típico, que é as vendas por hora trabalhada, né? Portanto, aí é uma área que o software claramente nos ajuda muito. Pronto. Não posso deixar de dizer também que o software, há instantes, e como todos os softwares, portanto, há determinadas coisas que são execuíveis em termos matemáticos e em termos teóricos, mas que depois, em termos práticos, não são execuíveis, não é? Portanto, digamos assim que às vezes o planeamento dos horários, o software leva à exaustão, mas que depois, em termos práticos, não é realizável. Ou seja, como é que eu diria? Quer dizer, em termos do planeamento de vendas, um software pode nos indicar que eu imagino da 1 da tarde à 1h30 preciso de 15 pessoas, das 2 às 2h30 preciso de 10 e das 2h30 às 3 preciso outra vez de 16, ou assim, alguma coisa deste tipo, né? Portanto, isto em termos práticos não é execuível, quer dizer, eu não posso ter pessoas para ir trabalhar meia hora ou 1 hora e depois irem-se embora e depois regressarem daqui a 3 horas e vão-se embora a vez e depois regressam, não é? Portanto, eu acho que esta parte que matematicamente ou cientificamente é assim, mas que na realidade depois não é possível de gerir, não é? Portanto, eu acho que o software poderia melhorar aqui alguma coisa, digamos, não levando o seu algoritmo até a exaustão, mas tendo aqui alguma lógica de bom senso, mas eu percebo que em termos informáticos isso não é fácil, não é? Ok. E diga uma coisa, portanto, em relação a isso, quais são as características que lhes têm sido mais úteis a nível da gestão do pessoal através da Gearnet? É sobretudo isto, é o planeamento dos horários, é o planeamento das férias, é sobretudo, mas eu como gestor, quer dizer, não tanto a parte administrativa, que isso sim é muito útil, mas eu como gestor, basicamente o que me dá jeito no Gearnet e o que eu acho que é super útil, digamos, é o planeamento da produtividade dos funcionários, que no fundo é isso que me interessa, não é? Portanto, é tentar otimizar os horários ao máximo, ou seja, que ter as vendas por hora trabalhada o melhor possível. Portanto, esta é uma ferramenta boa para otimizar as vendas por hora trabalhada, que eu como gestor, digamos assim, é a característica-chave que me interessa neste software. Não é? Certo? Então quer dizer, portanto, os resultados, não só a nível dos custos pessoal, como a nível de produtividade, têm sido, digamos, mais ou menos daquilo que entretanto esperava na altura da adoção do software, ou não? Sim, sim, epá, digamos que sim, porque nós antes de ter este software, portanto, era tudo feito numa folha de Excel, etc. Portanto, nós sabemos que o Excel é muito bom, mas depois tem algumas falhas e, portanto, os horários eram feitos em Excel, eram entregues às pessoas em Excel, e, portanto, era mais difícil de controlar as alterações nos horários, as questões-chave de uma pessoa que não pode vir, que pede a outro para vir, etc. E tal. E, portanto, com este software nós conseguimos ter isto tudo muito mais controlado. Aliás, eu até com a própria app consigo ver quem são as pessoas que estão em operação em cada momento, em cada restaurante, não é? Quer dizer, não é um dado que seja muito útil para mim em concreto, mas é útil porque as pessoas sabem que são observadas e, portanto, são controladas e, portanto, eu consigo telefonar a um gerente a determinada hora e ver e dizer-lhe porque é que estão 5 pessoas em operação quando deviam estar 7, ou ao contrário, não é? Quer dizer, e, portanto, mas sobretudo, como disse, quer dizer, o que me interessa mais é o planeamento dos horários e a produtividade com as vendas, não é? Portanto, é isso que me interessa e, sobretudo, é muito útil também para os gerentes e nós próprios e o nosso responsável de operações irmos melhorando cada vez mais os orçamentos de vendas, não tanto em vendas absolutas, mas, sobretudo, as vendas por hora ou vendas por parte do dia. Pronto, isto em condições normais, porque eu, como disse, quer dizer, desde que temos o Covid, qualquer tipo de planeamento é uma miragem, não é? E, portanto, isto desde que temos o Covid, portanto, desde março do ano passado, que é muito difícil de fazer qualquer tipo de planeamento diário, não é?
Tengo una pregunta. Hola Juan, soy Juan Carlos. Disculpa que falo en portuñol, ¿vale? Tengo una pregunta. El otro día tuve la oportunidad de ver también en un franquiciado de Burger King aquí en España, ver las diferentes canales de ventas que ahora está ocurriendo debido a todo lo que ha pasado en el último año 2020, ¿no? O sea, los clientes, lógicamente, se ha incrementado mucho las ventas por delivery, se ha incrementado mucho las ventas en kioscos, en el AutoKing, en todos, cada vez hay más canales de ventas. ¿Cómo estáis consiguiendo adaptar la planificación de personal a toda esa variación de la tendencia de venta de los clientes? Sim. Portanto, como disse, é muito difícil, quer dizer, portanto, como disse, desde março, quer dizer, não, planearmos com base em histórico é muito difícil portanto, nós temos um planeamento semanal e, portanto, é com base na semana anterior e vamos vendo e vamos aí ajustando, não é? Uhum. Mas não conseguimos usar um histórico como usávamos antes, que isso sim é uma ferramenta muito forte de GIRNET, não é? E, portanto, de verdade é que em condições normais a tendência das vendas diárias são muito semelhantes de ano para ano, de dia para dia, não é? Mas com esta operação toda, portanto, é muito gestão dia a dia e estão com base no que aconteceu ontem e vemos, e portanto é muito difícil, mas não temos tido de grande ferramenta do GIRNET que nos possa ajudar nisso, porque, ouça, se hoje não chove e se amanhã chove e houver jogo de futebol, as minhas vendas por canal alteram-se radicalmente e, portanto, uma forma que nós temos conseguido é o facto de trabalharmos nas entregas ao domicílio, além de com os nossos distribuidores, com os próprios distribuidores dos parceiros Uber e Glovo. Portanto, nós usamos os nossos até à capacidade máxima e quando não conseguimos mais, vamos usar, digamos assim, a subcontratação dos distribuidores Uber e da Glovo. E, portanto, é basicamente isso que nos tem ajudado, porque senão é impossível de fazer qualquer tipo de planeamento. Não é? Muito obrigado. Ok. Já agora, Juan, falou-me que, em princípio, em tempos, já falou também das folhas de Excel. Tem uma hipótese de avaliar quando fazia com as folhas de Excel e como faz agora com o GIRNET, a diferença de tempo que despende nesse sentido? Vamos lá ver, eu mais do que tempo dispêndio, porque isso são as próprias equipas do restaurante, quer dizer, eu mais do que isso não é tanto tempo, porque há uma questão que é relevante, que é a resistência das pessoas à mudança, não é? Portanto, foi muito difícil e nós demoramos muito tempo a convencer os gerentes e os subgerentes a, no fundo, abandonarem o Excel e passarem a usar o GIRNET, não é? Portanto, nós tivemos muito tempo em que as pessoas continuavam a usar o Excel e depois de fazer no Excel iam ao GIRNET e copiavam o que estava no Excel para o GIRNET. Portanto, isso demorou muito tempo de explicar, de fazermos ver que não era esse o procedimento, porque na prática não estavam a usar as potencialidades todas do GIRNET, portanto, continuavam a fazer o planeamento em Excel e só estavam a utilizar o GIRNET porque a empresa lhes exigia isso, não é? Portanto, mais do que o tempo que se demora a fazer, é sobretudo a análise que eles podem fazer e a melhoria no planeamento. E, portanto, isso demorou muito tempo, isso demorou até mais de um ano, digamos assim, porque é muito difícil, no fundo, este tipo de mudança, mas as pessoas aos poucos e poucos começaram a perceber que dava para melhorar aqui, melhorar ali, portanto, pôr esta pessoa, em vez de entrar às 8, pode entrar às 10, o outro não sei o quê. Portanto, aos poucos e poucos começaram a perceber, não tanto que o GIRNET é mais fácil de fazer os horários, mas depois feito, analisar com a previsão de vendas, analisar com a previsão
endazora, para de ver as produtividades, etc. E, portanto, fazer ajustes e depois de feito e de fechado, eles próprios analisarem os resultados. Portanto, isso sim é uma ferramenta forte. Eu não diria que melhorou tempo de fazer os horários, mas, sobretudo, é uma grande ferramenta da análise de resultados e sobretudo, do planeamento, da análise, de refazer. Agora, como tudo, a resistência à mudança é muito grande e foi um processo longo, não é fácil. Eu compreendo, ok. Muito obrigado. Agora talvez passávamos para o Vasco. Vasco, digamos, em termos de experiência, digamos, do software, digamos, não a tem, mas eu gostaria que me dissesse também as dificuldades que tem encontrado nestes anos todos, que já são muitos, a nível da gestão dos recursos humanos, digamos, em toda a questão dessa gestão, que dificuldades é que tem encontrado e que o levou, digamos, a procurar uma solução? É assim, eu mais do que experiência realmente não tenho. Tenho uma enorme expectativa. E tenho uma enorme expectativa porque, efetivamente, os recursos humanos, sobretudo, a minha empresa é uma empresa que não é uma empresa muito grande e portanto, não irá ser, tal como eu a perspectivo, não é? Portanto, quando eu digo não é uma empresa muito grande, é uma empresa que, em velocidade de cruzeiro, terá cerca de 120 funcionários. Julgo que poderemos chegar aos 150 com alguma expansão que possamos fazer nos próximos 2 anos e que neste momento se encontra com uma equipe muitíssimo menor porque, enfim, não renovamos os contratos que tínhamos a prazo. No entanto, nos últimos 3, 4 anos, 4, 5 anos, aquilo que eu acho que foi crítico foi o salto ali das 50, 60 pessoas para as 100, 120, não é? Enquanto andamos nas 50, 60 pessoas, tudo sugeria com relativa facilidade, através de Excel, etc. A partir daí, e também, enfim, a nossa estrutura de back-office é pequena, embora tenhamos uma pessoa alocada aos recursos humanos, muitas vezes essa pessoa não faz só isso, e, portanto, quer dizer, a gestão do pessoal, sobretudo nos últimos... Eu já não digo neste último ano, porque este último ano foi diferente, mas nos 2 anos anteriores foi realmente complicada e traduziu-se num aumento grande de custo. Foi complicada porque, fruto de várias circunstâncias, mas também do mercado excessivamente aquecido, tínhamos uma rotação estúpida de pessoas, portanto, enfim, para eu dar mais ou menos uma ideia, em 2019 até agosto tivemos 80 saídas, uma coisa assim, no universo de 115 ou 120, é uma loucura. E, portanto, isso complicou todos os processos, enfim, e descontrolou, de certa forma, em parte o custo. E, portanto, quais são os grandes temas? São os mesmos, quer dizer, os horários é um quebra-cabeças, não é? Portanto, os horários leva bastante tempo. Nós fazemos os horários no back-office, de forma central, não fazemos nas unidades. O controle da assiduidade também é outra coisa também difícil, não é? E, portanto, enfim, e toda a parte de administrativa ligada aos recursos humanos é realmente complicado. Os recursos humanos, para mim, é talvez o tema principal deste negócio. Quer dizer, são sempre 2, não é? É os recursos humanos e o custo de vendas, o F&B. Só que há a grande diferença em que o F&B, melhor ou pior gerido, varia sempre em função das vendas, não é? Quer dizer, razoavelmente varia sempre em função das vendas. Os recursos humanos não é? Estão cá e venda muito ou venda pouco. E, portanto, quer dizer, a nossa, por outro lado, também, aquilo que já vínhamos a fazer, antes de conhecermos o vosso software, era um pouco tentar ganhar nas franjas, não é? Portanto, tentar ganhar produtividade naquelas horas em que temos pessoas a mais e em que as vendas diminuem, não é? Muitas vezes as pessoas estão lá e
quer dizer, costuma-se dizer que no restaurante há sempre que fazer, claro que há sempre que fazer, não é? Mas não é preciso fazê-lo àquelas horas, e portanto, se isso não for gerido com muita precisão, o custo dispara. E portanto, a expectativa que eu tenho é conseguir poupar tempo, claro, porque a estrutura é pequena, conseguir um maior rigor, alguns automatismos, enfim, e também uma comunicação e uma partilha mais fácil com os funcionários que, enfim, sendo 100, 120, acaba por ser muita gente, não é? Portanto, é muita gente com quem... É pouca gente a comandar e muita gente a trabalhar. Basicamente é isso, não é? E há essa dificuldade de os controlar, de comunicar com eles, de os acompanhar, de os monitorizar, enfim, de gerir, no fundo. É isso. E já agora, diga uma coisa, quais foram as principais razões, digamos, que entendeu para poder resolver esse problema, ter escolhido o Gearnet? Olha, enfim, o interesse veio, por incrível que pareça, veio pela folha de ponto, pela questão do telemóvel, não é? De poderem, porque enfim, nós já tivemos vários sistemas de ponto. Aquele que temos instalado é o portanto, leitura biométrica. Leitura biométrica nem sempre se revelou muito eficaz. Depois, com esta história do Covid, estava desaconselhado. Enfim, portanto, começou por aí o interesse. E depois, enfim, eu tenho que dizer que nós também temos um consultor nesta área, o Daniel, e de certa forma ele já conhecia o vosso software, não é? E portanto fomos aconselhados por ele. Uma das grandes motivações para mim é ser um software já testado e com muitos clientes contentes. Eu tenho a mania de software, já houve uma altura em que me mandava para tudo que era software, fazia parte do desenvolvimento de software e não quero isso. Portanto, quero coisas já testadas, que os outros sejam contentes, e eu uso também, e com certeza também ficarei contente. Também não quero ter expectativas a mais. Por exemplo, eu estava a ouvir a questão dos horários, portanto, da sugestão automática de otimização de horários. Eu, claro que é muito giro, não é? Mas acredito nisso relativamente, não é? Eu acho que dificilmente isso consegue ter uma eficácia total. Mas, como o bom é inimigo do ótimo, eu acho que toda a ajuda é boa, e toda a ajuda, sobretudo baseada em know-how que já vem de outros, para mim é excelente. E, portanto, é essa a grande motivação, é ser um software testado e que os clientes recomendam, digamos. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Ora bem, agora falemos um pouco, digamos, no fundo, coisas que já estão faladas, mas que eu penso que poderemos pensar. No fundo, aquilo que nós poderemos dizer é que, de facto, para esquecer as complexas folhas de Excel, de forma a poder começar a otimizar os horários e turnos com a ajuda da tecnologia. Os turnos otimizados têm que ser orientados por dados, é evidente que nós necessitamos disso, dos dados para podermos otimizá-los, para que, no fundo, aconteça uma certa situação. Às vezes temos uma percepção de quantos clientes poderemos vir a ter em determinado turno, exatamente como há bocado o Juan falava, da questão de um jogo de futebol, ou de um dia muito bom de sol, ou outra coisa do género, de forma que podermos alinhar, digamos, termos os melhores membros da equipa com os meios necessários para poder satisfazer essa procura, não é? Porém, embora a experiência nos possa ajudar, não temos nenhuma bola de cristal que nos confirme essa percepção. Portanto, e de facto, o software de recursos humanos, tal como o módulo de mão de obra da Gearnet, pode fornecer essa previsão das necessidades de turnos com a ajuda de inteligência artificial. Também já foi, digamos, eu ouvi, digamos, tanto o Juan como o Vasco, da dificuldade de adaptar à realidade todos esses cálculos, mas penso que dá sempre uma boa ajuda e pouco a pouco vamos ter com certeza conseguir que essa programação possa ser o mais eficaz possível.
no fundo, o que acontece é que integra os dados históricos de vendas previstos, tanto reais através do POS, além de poder-se introduzir parâmetros próprios, tais como a disponibilidade de empregados, os perfis de stress de horas extraordinárias, formação e custos de turnos, etc. De forma a prever, no fundo, a quantidade certa de mão de obra necessária para poder fazer, digamos, todo esse trabalho que é necessário. De facto, no fundo, temos aqui assim, da gestão integrada da força de trabalho que temos, isto para o Juan, digamos, é um ecrã que é conhecido, onde faz tudo aquilo que entretanto, desde a geração de documentos, de assinatura eletrónica, a gestão de pessoal, o controle de presenças, também até bastante importante, a programação de turnos, etc. Não é? Por outro lado, esta programação inteligente e por resultados que entretanto temos obtido através da nossa base de clientes, temos um benefício da otimização de turnos muito interessantes e importantes para uma gestão correta, digamos, de toda a área que necessita e cada vez mais necessita de estar, digamos, com essas operações e com esse controle de custos otimizados, de forma a podermos, de facto, ter uma rentabilidade que seja possível, com essa rentabilidade, continuar os nossos negócios e muitas vezes podermos estar mais resguardados quando nos acontece, digamos, é muito complicado com aquilo que nos aconteceu o ano passado e que está a acontecer este ano, digamos, dificilmente irá acontecer, digamos, se calhar nos próximos 100 anos, mas de qualquer forma, para termos uma gestão de forma a que consigamos estar prevenidos para todos os riscos que, entretanto, vão aparecendo, digamos, no mercado e nesta situação. Esta é a folha, digamos, salvo folha dos turnos, só uma questão para ter uma ideia, e já agora, digamos, digamos, as pessoas poderão pôr questões através do chat, ou inclusive enviar-nos, que nós teremos todo o gosto de podermos responder-lhes. Não sei se entretanto o Vasco ou o Juan gostariam de dizer mais alguma coisa, ou mesmo tu, Juan Carlos, portanto, que neste momento, digamos, não sei o que é que entretanto poderão haver mais algumas dúvidas, ou dúvidas há com certeza, mas alguma coisa que se possa falar mais, digamos, nesta questão dos custos de pessoal. Bem, se não há mais nenhuma questão, resta-me voltar... Não, a mim, Rui, espera aí. Diga. Não, para mim uma das questões, enfim, que me levanta, não é dúvidas, mas alguma apreensão, é a questão da configuração, não é? Certo. Quando falamos em muitos dados, enfim, alguém tem que os meter lá, não é? Claro. Ou importá-los, ou lançá-los, ou o que for. E, portanto, este software, segundo sei, portanto, trabalha com base em imensos dados, não é? Sim. Nomeadamente um histórico. Mas claro. no arranque, que é o meu caso, não é histórico, não é? Portanto, claro. Eu não sei se quer falar um bocadinho sobre isso, porque essa é sempre um tema, não é? Quando a gente começa de novo, para além daquela questão que o Juan estava a falar da resistência, que eu percebo muito bem, da resistência dos funcionários e do tempo que isso leva a ultrapassar, a criar novos hábitos, etc. Há também a questão do tempo que a gente demora de vencer essa inércia, não é? De pôr o software a rolar, digamos. Portanto, como eu tive a ocasião de lhe dizer anteriormente, portanto, a parte da introdução de dados e toda essa parametrização e implementação, isso é feita, digamos, pelos nossos consultores, com a vossa colaboração, obviamente, e de facto, essa não, acaba por não ser a fase difícil. Eu penso que é mais difícil aquilo que o Juan falava, da questão de mostrar às pessoas e de certa forma, obrigar, entre aspas, que elas utilizem uma ferramenta
ferramenta que lhe seja útil e não recorrerem, digamos, a ferramentas que estavam habituados e que muitas vezes as pessoas, digamos, sentem-se inconfortáveis de avançar para outra coisa que se calhar não têm experiência ou não sabem o que é que será. Portanto, mas essa questão da dificuldade da introdução de dados... A dificuldade para mim é mais o tempo, não é? O tempo... Não, Quanto tempo demora? Essa parte é relativamente curta, não é? Muitas vezes 2, 3 semanas serve para fazer isso, mas a mais agora que, infelizmente, os senhores não podem estar, digamos, numa atividade ativa, digamos, normal, não é? Mas essa parte não é complicada. Essa parte não é nada complicada. Acerca da resistência dos funcionários, certo. Que eu sei que existe sempre, não é? Mas realmente 1 ano parece-me imenso tempo. Portanto, não há forma de lhes... quer dizer, de os sensibilizar para... Isto 1 ano para mudarem de hábito é uma loucura, não é? Eu mais depressa me dos empregados do que eles de hábitos. Portanto, não sei, esse tema também fiquei a pensar nisso. Portanto, não sei se há forma de alguma forma pedagógica de os convencer mais rapidamente, não é? Num mês, uma coisa assim, não é? A mudarem de hábitos. Mas, Vasco, deixe-me só aqui intervir, é o Juan Alvarez. Vamos lá ver, eu acho que no seu caso, como referiu, que os seus horários são feitos centralmente, não é? E, digamos assim, por 1 ou 2 pessoas, eu acho que vai ser muito mais fácil, não é? Não, mas eu percebo, mas eu tenciono precisamente descentralizá-los. Pois. Dentro do possível, não é? Pronto. Pois, eu também, vamos lá ver, isto é um fator, isto é a minha realidade, que eu acho que tenho que dizer isto, porque é difícil, não é? E sobretudo porque eu como Vasco, também sofremos muito a rotação de pessoas, não é? E portanto, mesmo de gerentes e subgerentes, e portanto isso tudo demora a formar as pessoas, demora a entrar, há muitos procedimentos que é da marca, que é nosso, e portanto isso leva sempre... Infelizmente leva muito tempo, né? Porque as pessoas são relativamente... É mais fácil fazer com aquilo que estão habituadas. Tudo o que é mudança, infelizmente, quanto mais baixas são as qualificações, digamos assim, intelectuais, é mais difícil, não é? É uma coisa que demora muito tempo. Essa é a minha experiência. Se calhar nos seus restaurantes é um bocado diferente, ou há de ser mais simples, não é? Mas eu tive essa... Não é muito diferente. Eu tive essa dificuldade e, portanto, eu tenho que dizer que demorou muito tempo. Isso, porque era a ferros, não é? Era quase puxado a ferros, não é? Portanto, isso é uma coisa difícil e é preciso andar em cima, insistir, rever, insistir, formar, para dar... Percebe? Isso é difícil, não é? Essa parte não é fácil. Ok. Já agora mais uma pergunta. Nessa parte da formação, utilizaram o módulo de formação da Mapal? Não. Ainda não. Ainda não. Eu estou a contar com isso também. Ainda não, mas digamos... Bem, mas acredito que a Burger King tenha isso já interno, não é? Mas mas Vasco, nós contamos com uma pessoa dentro da Mapal, que é o Tony, que é uma pessoa espetacular, extraordinária, muito disponível, que veio várias vezes aqui fisicamente, e fizemos sessão das 9 às 6 da tarde de formação, e depois ele revia, portanto, durante 3 ou 4 meses, ele revia tudo o que estava feito no software em cada restaurante, dava sugestões e, portanto, aí tivemos um apoio extraordinário da Mapal, na pessoa desta pessoa, que é o Tony, e, portanto, foi extraordinário. Muito bem. Espero contar com o Tony também. Eso lo intentamos seguro. Ok. Não, aquilo que eu já tinha dito e que eu agradeço ao Juan ter falado nisso, é que de facto um dos pontos de honra da Mapal, e pronto, eu sou muito novo na Mapal, mas já sou muito velho, digamos, neste mercado.
e uma das coisas que me agradou muito foi exatamente ter pessoas encarregues que tomam conta do cliente e que o acompanham, digamos, sempre, digamos, em todas as ações, porque de facto este software, inclusivamente o tipo de modelo de negócio que nós temos, temos que manter o cliente satisfeito e pronto, e qualquer gestor de uma empresa gosta sempre de ter os clientes satisfeitos e portanto tem que fazer algo para que isso se verifique, que as coisas sejam um apoio, principalmente neste caso em que de facto as pessoas, a partir do momento que dependem de determinado software ou de determinada aplicação, para trabalhar, para poder funcionar, para poder vender, têm que ser apoiadas e como deve ser, porque de facto isto vai influir, digamos, no seu rendimento e na sua rentabilidade. Já agora outra pergunta. As minhas perguntas são um pouco para o Juan, enquanto cliente experiente, não é? Sim. mas podem ser para todos. O software, enfim, após essa fase de configuração, arranca por fases ou arranca tudo ao mesmo tempo? Quero dizer, por exemplo, arranca primeiro com o controle de ponto, depois com não sei o quê, ou vem a arrancar todas as funcionalidades em simultâneo? Isso normalmente é uma programação que é feita entre o cliente e nós, digamos, com os serviços que... Sim, mas de acordo com o histórico, de acordo com a experiência que vocês têm. Pois, eu para ser muito sincero, não tenho a memória se arrancámos por fases ou foi de repente, mas eu acho, é assim, obviamente a parte dos horários é a parte mais complicada e, portanto, essa sim... se calhar arrancou ao mesmo tempo, mas em termos práticos demorou muito mais tempo, né? Portanto acho que é muito mais fácil a parte do controle de acessos, do controle biométrico, as entradas, as saídas, as faltas, as incidências, as idas aos médicos, isso tudo, né? Portanto acho que mais a parte administrativa, digamos assim, numa fase inicial, e depois a parte mais de planeamento e de produtividade é uma parte mais densa, portanto, mais de gestão, que eu acho que essa sim demora un poquito más tempo, ¿no? Una de las cosas, Vasco, para nosotros importante, cuando empezamos con un cliente, como es tu caso, tenemos que definir lo que llamamos las tablas de productividad. O sea, lo más importante en la planificación de turnos, como decía Juan antes, es definir cuáles son las tablas de productividad, ¿vale? Y ahí es donde invertimos más tiempo al principio creando las tablas de productividad por cada restaurante, por cada concepto, y para eso es para lo que necesitamos datos y es donde más tiempo invertimos, pero es la clave del éxito del proyecto, ¿no? O sea, que realmente cuando el sistema, el algoritmo, sugiera un turno optimizado, que lo haga con datos muy al detalle del concepto y con las tablas de productividad bien desarrolladas, ¿vale? Que es un poquito lo que decía Juan en su primera intervención sobre cómo él adaptaba a la realidad esas tablas de productividad, ¿vale? Ok. Muy bien. Bueno, Rui, en el chat no veo que haya preguntas. No sé si hay alguna pregunta de alguno de los asistentes. Pues nada, Rui. Ok. Muito obrigado a todos, mais uma vez, agradeço-lhes imenso a vossa participação e, Obrigado, portanto, nós estamos perfeitamente disponíveis para qualquer coisa que entretanto, entendam pôr-nos dentro dos meios normais, assim, e espero vê-los no próximo webinar sobre a questão da formação, que também acho que é muito importante. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Estamos. Muchas Obrigado. gracias. Obrigado, Juan. Chao. Obrigado, Vasco, também. Chao. Gracias.